A prefeitura da minha cidade me mandou um recado comunicando que eles vão vir aqui na minha casa para recolher minha carreta. É isso mesmo que você ouviu. Ontem à tarde eu recebi a visita de um agente da prefeitura me trazendo um recado que dentro dos próximos dias eles estarão vindo aqui na minha casa para recolher a minha carreta. Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E o assunto que eu vou estar tratando hoje, como eu já falei para vocês, é um pouco polêmico. Como vocês já viram na abertura do vídeo aí, ontem à tarde eu recebi uma visita nada agradável aqui na minha casa. Eu estava fazendo a finalização do painel do caminhão, que como vocês que estão assistindo, já estão acompanhando o canal, sabe da restauração completa que eu estou fazendo no interior da cabine. Se você está chegando agora aqui no canal, no final desse vídeo eu vou deixar um link. Se você clicar, você vai ser direcionado lá no primeiro vídeo, onde eu inicio o processo de restauração. E se você também não é inscrito no canal, por favor se inscreva, me dá uma força aí. Você vai estar podendo acompanhar o meu dia a dia e toda a trajetória, história desse caminhão aqui. Beleza, gente? Mas como eu estava falando, ontem eu estava fazendo a finalização da montagem do painel do caminhão, quando eu recebi uma visita aqui de um agente da prefeitura, e ele veio me trazer um recado, que dentro dos próximos dias eles vão estar vindo aqui para recolher minha carreta, porque segundo relatos, a minha carreta está abandonada. É isso mesmo. E se eu não der um jeito nela, daqui 5 dias eles vão estar vindo com um guincho aqui e vão levar para o pátio da prefeitura. Aqui na minha cidade tem uma lei que foi criada no ano de 2011, que dá poderes para a prefeitura, em caso de veículos abandonados às margens das vias públicas, segundo consta na lei, a prefeitura tem direito de pegar esse veículo e recolher para o seu pátio lá. E se o proprietário não reclamar, vai para leilão. Mas caso o proprietário reclame, né, sobre a propriedade do veículo, tem que pagar as custas do pátio e todos os encargos lá que a prefeitura cria. Enfim, essa lei foi atualizada agora no mês de agosto passado, e ela diz que a prefeitura tem 5 dias para comunicar a pessoa, o proprietário do veículo, e não conseguindo comunicar, independente se o proprietário estiver sabendo ou não, a prefeitura mesmo assim, depois desses 5 dias, ela tem mais 5 dias para estar efetuando a remoção do veículo do local. Mas como é que a prefeitura ficou sabendo que a minha carreta estava aqui abandonada? Através de uma denúncia anônima. Em um dos artigos dessa lei criada pela Câmara de Vereadores aqui da cidade, consta que todo cidadão ele tem não só o direito, mas também o dever. Quando ele identificar algum veículo em estado de abandono nas vias públicas, ele tem que imediatamente entrar em contato com a prefeitura através de um telefone disponibilizado e que ele não vai ser identificado por isso. Um dos questionamentos que eu fiz com os agentes foi a respeito do fato de eu não poder mais estar encostando essa carreta aqui na frente da minha casa. Eu falei, nunca mais eu vou poder estar deixando ela aqui na frente? E eles me falaram que não é bem assim. Depois que ela estiver reformada, pintada, apresentando um bom estado, eles não vão ter mais motivo para estar atendendo uma denúncia como essa, mesmo que ela fique parada aqui por 2 ou 3 meses. O fato é que ela realmente está apresentando um estado de abandono. E por quê? Muitas partes dela, como a estrutura das tampas, perfil lateral, o peito, estão apresentando um estado de corrosão bem avançado. Além do que, a tinta também já está bem apagada, bem desgastada. E isso dá uma impressão de abandono. Mas o motivo dela estar nesse estado não é porque eu sou relaxado, não. Não é culpa minha. Eu já contei aqui no canal um pouco da história da compra desse caminhão. De toda a batalha que eu enfrentei, de tudo que eu passei, e a luta que foi para conseguir chegar a deixar ele nesse estado. O ex-proprietário, ele usou esse caminhão de uma maneira errada. Ele só trabalhou e não dava a manutenção correta. E o tipo de serviço que ele fazia era transportar adubo a granel. Quem é dono de caminhão graneleiro sabe que isso aí é uma péssima ideia. Mas ele, como não tinha paciência de ficar esperando frete, esperando carga, ele pegava o que aparecia pela frente. E o que mais tinha era carga de adubo a granel. Isso aí fez com que corroesse toda a estrutura da carreta. Só que quando eu comprei esse caminhão, no dia que eu fui negociar com ele, ele havia há pouco tempo feito uma maquiagem, passado um batom, tudo. E eu não consegui identificar isso. A parte da mecânica, que foi o que eu contei nas histórias anteriores ali, isso aí foi um erro meu. Eu poderia ter identificado, poderia ter exigido um pouco mais.
mas na parte estrutural não tinha como ver. Aí não dava para ter noção de como estava por baixo da tinta. Então, depois de um ano que eu estava trabalhando com o caminhão, ela já estava toda arrebentada, já estava aparecendo podre para todo lado. Mas como eu estava pagando conta de câmbio, de diferencial, motor, pneu, suspensão, estava pagando um monte de conta, eu não conseguia mexer na parte estrutural dela. Enfim, eu preferi mexer na cabine primeiro, fazer toda a reforma, e já em seguida agora eu ia fazer a reforma da carreta. Mas daí agora aconteceu isso aí, que a prefeitura chegou e está pedindo, exigindo, né, que eu retire a carreta aqui da frente da minha casa. Eu pretendia fazer a reforma aqui na frente mesmo, eu ia desmontar todas as tampas, lixar o chassi, ia levar num amigo meu para fazer um jateamento, e as tampas eu ia fazer aqui mesmo, no meu barracão. Mas agora aconteceu isso aí, eu vou ter que dar um jeito de tirar essa carreta daqui e tentar levar para algum lugar. Aqui na cidade onde eu moro tem um pátio, um estacionamento de caminhões ali. Dá para deixar lá. Você paga uma mensalidade lá e pode deixar o mês inteiro. Ou paga diária, pelos dias que está lá. No caso dessa minha carreta aqui, que é uma LS, meu conjunto é um LS, fica em R$ 500 por mês. Mas o problema é o seguinte, fica muito longe daqui. Esse pátio dá mais ou menos uns 15 quilômetros. Aí se torna inviável eu estar levando essa carreta lá e estar indo todo dia lá trabalhar e voltar. Além do que, lá não tem disponível uma tomada, um compressor, qualquer coisa que eu precise assim para estar trabalhando na carreta. Eu precisava que ela estivesse aqui na minha casa. Eu tenho tudo aqui, todo equipamento, tem solda, tem compressor, pistolas, ferramentas em geral. E lá não dá para fazer esse tipo de serviço. Por isso que eu estou pensando agora em procurar aí por perto um terreno, nem que eu tenha que alugar por um mês aí, ou dois, um terreno onde eu possa estar deixando essa carreta. E é isso que eu vou estar fazendo agora. E você, o que você acha disso? O que você acha dessa lei que tem aqui na minha cidade? Você já viu algo parecido com isso? Você acha certo que a prefeitura chegue, simplesmente cate o equipamento que é seu, um veículo que é seu e leve embora? Mesmo que esse veículo esteja com todos os impostos pagos, mesmo que eu tenha apresentado os documentos da minha propriedade, mesmo eu tendo apresentado documentos que comprovam que ela estava trabalhando há pouco tempo atrás, está bem provado que ela só está parada porque o caminhão estava na reforma. Vocês acham que está certo isso? Vocês concordam com essa atitude ou não? Deixa aí nos comentários para mim saber qual é a opinião de vocês. Beleza? Gente, o vídeo é esse hoje. Agora eu vou ter que tratar de correr atrás de algum lugar para deixar essa carreta, para evitar que eu tenha mais transtornos pela frente. Agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Eu peço para você que deixe a curtida, compartilhe esse vídeo. E se não é inscrito ainda no canal, por favor se inscreva para estar acompanhando as histórias aí, a trajetória do meu dia a dia e da história desse menino aqui. Bom, um abraço para você, fique com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo para saber o que aconteceu, qual vai ser o desenrolar dessa história aqui.